Amém? Erga para o alto, vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por gentileza, e já abra a sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, nós estamos aí nessa série dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, nós estamos na galeria dos heróis da fé, o versículo 32. Hebreus 11, 32. Heróis da fé. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E hoje o nosso herói será Davi, o nosso herói da fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé do teu povo, dos teus filhos, não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que haja de fato a demonstração do teu espírito, que o Senhor aqueça o nosso coração com a sua palavra, assim como o Senhor aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor expunha as Escrituras. Queima o nosso coração, Senhor, arda, faça arder a tua palavra no nosso coração. Ó Pai, assim como Moisés disse em Deuteronômio 32, goteja a tua palavra sobre nós como chuva, no nome de Jesus, amém. O nosso herói é Davi, irmãos. Alguns heróis, aqui na galeria dos heróis da fé, o próprio autor aos Hebreus, ele coloca o motivo pelo qual a pessoa se tornou um herói. Mas no caso de Davi, ele deixou aberto. Davi, um dos homens com a história mais ampla, mais vasta da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. E eu perguntava para Deus, o que ministrar? Qual parte da vida de Davi? Será que eu faço um resumo? Será que eu vou fazer um resumo da vida de Davi? O que eu falo? E veio no meu coração muito forte, irmãos, a questão de como tudo começou na vida desse herói. O começo da vida desse herói. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, verso 6. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 6. Nós sabemos que Samuel vai até a casa de Jessé, porque Deus dá uma ordem a Samuel, era o profeta da época, para que ungisse alguém. Até então Samuel não sabia, para que ungisse alguém, algum filho de Jessé, como rei de Israel. Versículo 6. Aqui, a partir da leitura, nós vamos entender que ele está entrando na casa. Olha só. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel
o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando eu perguntava a Deus sobre o que ministrar, a gente poderia falar, por exemplo, sobre Davi e Golias. Mas o Senhor me traz para falar sobre a unção de Davi. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas os irmãos sabem que Davi ele foi ungido 3 vezes. A primeira unção é aqui em casa, na casa do pai. A segunda unção ele é ungido em Judá, sobre as tribos de Judá. E a última unção ele é ungido sobre toda Israel. Agora, alguns valores da vida desse herói, que está na galeria dos heróis da fé, sobre como ele começou, sobre os começos desse homem, que vai falar muito ao nosso coração. Irmãos, quando eu olho para o Samuel, aqui entrando na casa do Jessé, o texto me faz entender que ele olha para Eliabe, e Eliabe devia ter, aqui pelo texto, uma aparência de rei. Eliabe devia ser forte, bonito, alto. Eliabe devia ter a postura ideal de um grande rei. Entenda, quando foi escolhido Saul, a Bíblia faz menção que Saul, numa multidão, ele se destacava do ombro para cima. Saul se destacava pelo seu porte físico. Saul tinha um aspecto de rei. Agora, quando Samuel entra na casa do Jessé, Samuel, como eu fico imaginando, irmãos, Samuel com o chifre do azeite nas mãos para ungir. Quando ele olha para Eliabe, a aparência, aquilo que ele vê, certamente ele é tomado pelos seus próprios olhos e fala: pronto, é esse, é coisa rápida, eu vou ungir. Mas quando ele vai ungir Eliabe, Deus fala: não é esse o que eu escolhi. E a primeira coisa que eu começo a aprender com Davi, sobre como Deus levanta esse homem, é que Samuel foi para ungir, mas quem escolheu foi Deus. Samuel tem um óleo, mas quem tem a unção é Deus. Samuel foi com a unção, com um óleo para ungir, mas Deus já havia escolhido quem seria o ungido. A primeira lição que eu aprendo, irmãos: o homem, ele pode confirmar, mas quem unge é Deus. O homem pode, entenda o que eu estou dizendo, o homem pode colocar o óleo como uma confirmação do que Deus já está fazendo. Sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atende, verso 7, não te atende para a aparência nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, eu porém o Senhor o coração. É como se Deus falasse com Samuel: Samuel, se fosse você que estivesse escolhendo, você poderia escolher o mais forte, o mais bonito, o mais habilidoso. Samuel, se fosse você que estivesse escolhendo, você poderia escolher pela roupa, pelos títulos, pela habilidade, pelas qualidades. Mas eu que estou escolhendo, Samuel, e se eu que escolhi, eu escolho pelo coração.
mais do que a aparência de rei. Deus queria o coração de rei, mais do que o exterior. Deus queria o interior. E é um princípio da Bíblia que depois o próprio Davi vai entender isso, no Salmo 51, verso 17, quando ele diz: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Irmãos, homem, entenda isso, homem olha para a posição, olha para dinheiro, para conta, homem olha para casa, para carro, para anel, para diploma, para títulos, mas Deus olha o coração. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho nada, mas se você tiver um coração, você tem tudo diante de Deus. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho, pastor, não tenho, pastor, não tenho. Mas se você tiver um coração, você de alguma forma já conseguiu atrair a atenção de Deus para você. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendo? O que impressiona o homem não é o que impressiona Deus. O que impressiona as pessoas não é o que impressiona Deus. Deus não se impressiona com a aparência externa. Deus se impressiona com o coração. É por isso que o salmista, ele aprendeu essas coisas no Salmo 139. Quando ele diz: Senhor, Tu me sonda e Tu me conheces. Tu me sonda. Se fosse hoje, ele ia falar assim: oh, é como uma endoscopia. O Senhor tem poder de passar uma sonda e me enxergar por dentro. Tu me sondas e me conheces. Irmãos, Deus te conhece por dentro. Sabe o que eu aprendo com esse herói? Que Deus não vai levantar os heróis pela aparência de herói. Deus vai levantar o herói pelo coração do herói. Se você tem sonhado em ser a próxima geração que Deus vai levantar para usar nesse tempo, mais do que uma aparência, entregue para Ele um coração. E eu começo então a aprender com Davi, irmãos. Passa aí os filhos, todos os filhos passaram. Do verso 6 e 7, vá para mim no versículo de número 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-lhe os teus filhos? Ele perguntou: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Irmãos, Davi não estava lá. Simplesmente o homem que Deus queria confirmar a unção não estava presente. Só que não sabia Jessé, assim como não sabia o próprio Samuel. Um texto que está no Salmo 89, versículo 20: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Não sabia ele o que está em 1 Samuel 13:14. O Senhor buscou para si um homem que o agrade, e esse homem era Davi. Deus está buscando um homem. Eu gosto disso. Irmãos, eu gosto desse negócio de Deus buscar alguém. Deus está buscando um homem. E o Salmo 89 diz: eu achei. Olha Deus dizendo: ó, eu achei, eu encontrei Davi, o meu servo, e eu já ungi. Eu ungi com o meu santo óleo. Agora Jessé não sabia disso. Samuel não sabia disso. E talvez seja por isso que Davi não estava lá. Onde Davi estava? Cuidando das... Ele estava no pasto. Uma outra lição, irmãos, que saltou. Essa mensagem é muito simples e prática. Uma outra lição que saltou aos meus olhos. Vem aqui. Guarda aí no seu coração que ele estava no pasto. Guarda no teu coração que Deus encontrou Davi e ungiu. E pula uma página aí para 1 Samuel 17:34. Quando Davi estava diante do rei Saul.
pedindo licença, oportunidade, se credenciando para enfrentar o gigante Golias. Olha o que ele diz para o rei. Respondeu Davi a Saul, 1 Samuel 17:34: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro de rebanho, eu saí após ele, o feri e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Davi estava no lugar, escute, no momento da unção, Davi está no pasto. O pai de Davi não chama Davi, e essa pergunta eu tenho no meu coração: por que será? Mas Davi está no pasto, e o que é o pasto para Davi? O texto onde Davi disse que matou o leão e o urso, nós não sabemos o tempo cronológico que isso aconteceu. Alguns teólogos tentam achar aqui a cronologia, mas é incerta. Agora eu posso pensar, conjecturar, imaginar que é no momento em que Davi está lutando pelas ovelhas do pai, que ele começa a ser forjado nele um coração que agrada a Deus para ser líder de Israel. Escute, Deus está levantando um líder sobre a nação. Deus está levantando um rei sobre Israel. Talvez no momento que Davi está no pasto, sem ninguém ver, sem ser aplaudido, sem selfie, sem câmera, sem holofote, neste lugar, quando Davi está dando a vida por risco às ovelhas, talvez seja nesse momento que Davi chama a atenção de Deus para ele. Talvez o céu está dizendo assim: se esse homem está dando a sua vida, arriscando a sua vida por ovelhas, o que ele não fará quando eu colocá-lo no trono? Porque o coração do rei estava sendo forjado. E quando eu penso que esse homem estava no pasto, eu tiro uma lição muito grande para a minha vida e para a sua vida. O que vai nos promover diante de Deus não são nossas batalhas públicas, são nossas batalhas secretas. Quem está comigo aqui? Batalhas secretas. Davi não tinha reconhecimento do pai. Talvez, irmãos, entendam, naquela época a função de pastor de ovelhas malhadas era pastor era como se fosse um pastor simples. Função simples que se dava ao filho mais novo. Mas Davi está lutando, guerreando, brigando com o leão e com o urso, num lugar onde não tem aplausos, num lugar que não tem mídia, num lugar que não tem promoções, mas num lugar onde ninguém vê, Deus vê. As suas batalhas secretas é que vão atrair a presença de Deus para você. Quando eu penso em igreja, irmãos, nós já vivemos muitas fases onde os voluntários queriam ser reconhecidos, faziam para Deus e queriam reconhecimento, queriam ser vistos. Houve um tempo que nós tínhamos mais na igreja pessoas querendo ser vistas do que pessoa para servir. Para servir, para ser vista, sempre tínhamos filas de pessoas. Para servir, quase nunca. Só que Deus vem alinhando esse tipo de coisa no nosso coração, e Deus vem nos ensinando que normalmente quando Deus quer levantar um homem, Ele não vem no púlpito. Normalmente quando Deus quer levantar um homem, Ele não vem nas plataformas.
Normalmente, quando Deus quer levantar um homem, Ele não vai para a mídia. Normalmente Deus vai para o pasto. Normalmente Deus vai para o secreto. Normalmente Deus encontra homens que ninguém vê. É por isso que em Mateus capítulo 6 fala da recompensa do secreto. Fala o teu pai que te vê em secreto. Porque Deus é mestre em levantar homens no secreto. E quando nós descobrimos essas coisas, irmãos, nós começamos a entrar num outro nível, onde nós podemos fazer para Deus, só para Deus. Se falar o teu nome, amém. Se não falar, não tem problema. Se colocar o teu nome no cartaz, amém. Se não colocar, não tem problema. Se colocar você na foto, amém. Se não colocar, não tem problema. Se falar, aleluia. Secreto. As suas vitórias do pasto. Olha a honra agora, olha só. Versículo 12, ó. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Não, o de cima ainda, olha só, parte final do de cima, olha só, versículo 11. Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Onde Davi está? Está no pasto, então chama. Porque ninguém assenta na mesa enquanto ele não chegar. A honra começou. Honra pública, honra na casa. Quando Deus, irmãos, quando Deus recompensa no secreto, a honra é em público. Irmãos, quando nós entendemos que o que vai nos dar um lugar na mesa é exatamente a nossa atitude do pasto, o que vai nos dar esse lugar, irmãos, esse que vai forjar esse Davi em nós, o lugar da mesa é o pasto. O problema é que a gente às vezes quer sentar na mesa sem ter passado pelo pasto. Quais são as suas batalhas secretas? O que você está fazendo para Deus? O que você faz para Deus? A gente olha para pessoas e fala assim: pastor, meu chamado é para a África. Eu falo amém. Mas e o seu vizinho, já ganhou? Já bateu na porta de alguém? Como que alguém que tem vergonha ou timidez ou alguma coisa para conversar com um amigo que encontrou no mercado, como essa pessoa vai chegar numa cultura diferente, numa língua diferente e vai ganhar almas para Jesus? Vocês estão entendendo? Deus pode fazer honras, reconhecimentos, mas que normalmente vêm de pessoas que estão trabalhando no anonimato. Deus vem sentar na mesa. Esses dias, irmãos, eu estava pensando, e caiu bem que eu estava pregando aqui, o que eu estava pensando em pregar aqui, orando a Deus. Eu comecei a pensar sobre os homens, os jovens, né? Hoje eu tenho levantado muitos jovens, como por exemplo Brunão Morada, Vilas Boas. Você pega aí homens pregadores, cantores, muitos jovens, Deus levantando homens e mulheres. E parece, não dá a sensação, irmãos, que a gente está tipo assim em casa um dia, aí de repente parece na televisão, parece no rádio, parece nos grandes congressos, um homem fala: poxa, Deus levantou do nada. Não dá essa sensação, irmãos? Não dá? Fala assim: poxa vida, ninguém conhecia esse moço, do nada levantou, do nada Deus ergueu esse homem, do nada Deus está fazendo algo tremendo, do nada. A gente que está vendo, a gente acha que é do nada, porque esses homens agora estão sentando na mesa, honra pública. Mas quando você vai ouvir a história desses homens, eles ficaram durante anos, servindo a Deus, escondidos, no pasto, lutando com o urso e leão, até o dia de Deus falar assim: ó, manda chamá-lo para a mesa, manda chamá-lo para a notoriedade. Eu escutei isso do Fernandinho, um dos maiores ministros de louvor, irmãos. O Fernandinho é um homem
que ele tem atravessado as gerações. Pega isso para você ver. Ele tem atravessado as gerações de música. Ele tem acompanhado as trocas de geração. Parece que ele nunca sai daquele momento de Deus. Passa um grupo, entra grupo, o Fernandinho está sempre. Esses dias que eu tenho testemunho do Fernandinho. O Fernandinho falando que o prazer dele era carregar instrumento para o grupo. Ele simplesmente carregava, quando faltava alguém fazia o louvor. Ele só queria estar ali. E Deus então pegou e honrou o Fernandinho para as nações. Esses dias eu vi o testemunho do Morada na Lagoinha, ele falando que ele chegou um tempo que ele não tinha dinheiro de passagem. Ele aqui em São José do Rio Preto pediu para o motorista carona, porque não tinha passagem, fazendo a obra de Deus, sem dinheiro, sem reconhecimento. Aí houve um tempo que Deus trouxe ele para a mesa. O Vilas Boas, a mesma coisa. O Cirilo cantando que ele estava lá, só queria Deus. De repente Deus pegou e colocou para as nações. Porque Deus, irmãos, escute, olha o versículo. Enquanto os irmãos estavam lá, esperando uma unção que não veio, Davi estava trabalhando. Talvez você tenha um sonho. Quem tem sonho aqui? Diga eu. Sabe a melhor forma de você esperar o seu sonho? Trabalhando. Faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que veio na sua mão para fazer. Faça melhor. Eu me lembro quando eu era diácono da igreja, o pastor me chamou e falou assim: Nilson, Jesus tem muitas funções para alguém fazer na igreja, mas eu vou te ensinar um princípio. Se Jesus mandar você lavar o banheiro, dá o melhor que você puder, porque quando Jesus voltar, a única coisa que Ele vai te pedir é o banheiro limpo. Espere trabalhando. Talvez você ache que ninguém está vendo você. Talvez você ache que não tem reconhecimento nenhum, nem da sua casa, nem da sua igreja. Mas tem alguém vendo você. E Ele tem autoridade para te promover de verdade. Ele tem um lugar na mesa para você. Honra. Versículo 13, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo. Irmãos, eu acho que Davi parece comigo. Ruivo, de belos olhos e boa aparência. Parece parece com o Neto. Parece com o Dani, parece com esses irmãos da igreja aí, parece. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta, unge, pois este o é. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, entenda, olha só. Olha o sentido que vai fazer isso para nós agora. A palavra apossou, depois da unção, eu queria ler para você aqui, essa palavra apossou do hebraico. Olha o que essa palavra significa. Apossou: apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, prosperar, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, mostrar, experimentar, prosperar, prosperar. Davi estava no anonimato, talvez escondido, talvez rejeitado, mas quando a unção veio, Deus apressa, Deus prospera, Deus avança. Isso tem uma palavra de um pastor da Assembleia de Deus, Antônio Gilberto, o maior teólogo da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto. Ele disse: uma gota de óleo de Deus na sua cabeça, você faz em 1 ano o que não faria em 10. O tempo do pasto nunca é tempo perdido, porque o pasto atrai a unção, e quando a unção chega, Deus te acelera, Deus faz você progredir, Deus faz você prosperar, Deus faz você ter sucesso. A gente tem a falsa sensação que estamos perdendo tempo, enquanto a promessa não chega.
É por isso que o nosso coração é desafiado a parar e a mudar. E entenda, o tempo do pasto é um tempo que mais as pessoas desistem. O tempo do pasto, o tempo onde não tem reconhecimento, o tempo onde ninguém vê, é o tempo que nós somos desafiados a parar. Mas o tempo do pasto, Deus precisa dele, porque é lá que Ele forja o coração de quem Ele quer ungir, de quem Ele quer abençoar, de quem Ele quer prosperar, de quem Ele quer fazer progredir. E quando eu estava aqui adorando a Deus na hora do louvor, eu me lembrei que quando eu comecei a ajudar o meu pastor na Lagoinha São Gabriel, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Era uma casa, era um terraço. Começou como uma lagoinha, como um apoio. Depois o pastor Márcio começou a liberar para fazer culto. E o pastor me deu um culto de sexta-feira. A gente não tinha, irmãos, o pessoal do louvor fazia faculdade. A maioria de jovens fazendo faculdade. Igreja no começo. Igreja começando, juntando o rebanho. A igreja no começo. Então não tinha louvor, irmãos. O pessoal falava, pastor, perdão. Eu não era pastor, eu estava ainda naquela de ajudar o pastor, e cheio de fé e tal, e eu não tinha muita influência para ter grupo de fora, então tinha vezes, irmãos, da gente cantar. Trabalhava o dia inteiro, irmãos, duro, pesado, não tomava nem banho. Não dava tempo de tomar banho, pegava uma moto para chegar mais rápido, ia para a igreja, abria a igreja, ligava o som. Eu mesmo abria, eu mesmo ligava o som. Eu mesmo subia, arrumava as coisas, tivesse uma coisa para passar um pano, passava um pano. Às vezes cantando mal igual eu canto, passava a mão no violão, cantava um hino conhecido. Aí saía do microfone para os irmãos, 10, 12 irmãos estivessem e cantava. E eu tive uma experiência ali agora, há pouco com Deus. Porque eu estava numa moto, numa certa feita, indo para a igreja. E eu estava cansado, havia trabalhado o dia inteiro. Eu falei assim, Deus, eu estou com vontade de não ir, Pai, não vai ninguém lá hoje. Eu estou me esforçando e não vai ninguém. O ninguém em Mineireza era ia 5, 6 pessoas nesse dia. E quando eu falei assim, Deus, não vai ninguém, eu escutei Deus falar dentro do meu coração assim, eu nunca faltei. Nunca faltei. Eu em cima de uma moto, ainda meio cansado, não deu tempo de tomar banho, trocava só a camisa. E eu falava, Deus, eu não estou com vontade de ir, Pai, porque não vai ninguém. E Deus falou para mim assim, eu nunca faltei. Então Deus trouxe na minha memória que eram 5, 6, no máximo 15 pessoas. Mas eram milagres, eram curas, eram batismos com o Espírito Santo, eram pessoas vomitando enfermidades, macumbas. Enquanto eu estava ali adorando a Deus, Deus começou a falar para mim assim, lembra, filho, que eu nunca faltei? A gente é forjado, irmãos. Eu me lembro esse negócio de pregar em selfie, de pregar quando os irmãos não podiam vir. Um dia acabou o culto, eu fui para casa de um irmão e eu preguei, irmãos. Os irmãos viram no domingo, eu dei o meu melhor, não tinha ninguém. Logo quando começou eu preguei, eu suei até a meia pregando na selfie. Eu dei o meu melhor. E eu fui para uma comunhão, alguém me chamou, pastor, se importa de vir? Eu falei, não, fui. Alguém olhou para mim e falou assim, pastor, a sensação que a gente tinha, pastor, quando o senhor pregava, era que a igreja estava lotada, pastor. A empolgação que o senhor estava. Eu estou olhando para a pessoa com cara de paisagem, mas dentro do meu coração, eu estava pensando exatamente isso. Eu estou treinado a pregar para a igreja vazia. Eu cresci pregando para a igreja vazia. Eu sempre preguei para a igreja vazia. Sabe o que é mais fácil do que você pregar para uma igreja vazia, porque não pode ter ninguém por causa do decreto? Aliás, desculpa, mais difícil do que isso. É igual eu pregar para uma igreja do tamanho dessa, às vezes, e quando era eu que ia pregar, não ia ninguém. Mais difícil do que não poder vir, é ninguém querer vir, e você ter que pregar para a cadeira, e se questionando se você nasceu para pregar ou não. Mais difícil do que não ter ninguém na igreja porque não pode vir, é você chegar num culto onde achar empolgação, é onde achar, irmãos, uma vontade de falar se ninguém quer ir. Não tinha ninguém para ir. Eu falava, Deus, eu vou parar de pregar, Senhor, porque afinal de contas,
Eu acho que eu não nasci para esse negócio. Porque se ninguém quer ouvir, é porque eu não nasci para isso. Então me levanta para outra. A minha oração é: Deus, me levanta para outra coisa, me levanta para outra coisa, me levanta para outra coisa. Até eu começar a entender esses negócios. Que Deus forja a gente no pasto. Houve um tempo, aquele fundo de Camboriú, dos Gideões, há uns 12 anos atrás, ele estava na moda. Uns 13 anos ele estava na moda. Tipo assim, a gente gostava desse fundo, os grandes pregadores eram assembleanos, então inspirava a gente. Eu chegava no culto, jejuava o dia inteiro, chegava no culto, colocava o fundo dos Gideões, arrumava tudo, abria a Bíblia e ficava esperando assim, ó, o povo vai chegar, eu vou pregar Jesus e tal. Dava 8:30 da noite, eu pensava assim, não, acho que não vem ninguém na igreja não. Aí eu tinha a chave, eu fechava a igreja e eu ia embora. Isso antes do que eu estou contando aqui de São Gabriel. Irmãos, todos nós, pastor, por que você está contando essas coisas? Porque todos nós vamos ter as nossas experiências de pasto. Mas chega um momento que Deus vai olhar para você lá no pasto e vai falar assim, vem para a mesa, filho. Eu não estou dizendo também que já está se cumprindo todas as promessas da minha vida, que não está, não estão. Deus me prometeu algo muito grande, Ele está me forjando para chegar lá. Está me forjando para chegar lá. Mas quando eu olho para o que Deus está fazendo, e o que Deus já estava fazendo em Belo Horizonte, eu olho para o meu coração e eu vejo apenas um jovem que Deus tirou do pasto e falou assim, agora eu vou começar a te usar, porque a unção está sobre a sua vida. Eu me lembro na inauguração da nossa igreja do Belmonte. Imagina um jovem que só pregava para 15. Meu recorde era... Recorde. 20 pessoas, foi meu recorde. O meu pastor Mendes, alugou um imóvel que cabia... Ele mandou colocar 400 cadeiras lá. Eu cheguei na porta do imóvel, um imóvel muito simples, mas para bairro, a gente disputava com a sede. A pessoa podia ter a opção de ir lá ver o Nilson pregar, ou ir lá ver o pastor Márcio Valadão. E o pastor colocou 400 cadeiras, a minha oração foi, Senhor, como eu vou colocar 400 pessoas sentado nessa igreja aos domingos para me ouvir, se eu tenho uma dificuldade de botar 15 pessoas? Pensa em alguém com medo, irmãos. Eu me lembro do meu pastor chegar e falar para mim assim, Nilson, eu creio que é o tempo de Deus para você. Com 3 meses, a gente precisou abrir o segundo culto pela manhã, porque não cabia a igreja. E os pastores dos bairros, do bairro vizinhos, dos amigos, pastores, vinham me perguntar, Nilson, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Eu não sabia explicar. Nós ficamos 1 ano, e durante todos os cultos, todos, pessoas vinham chorando na frente, querendo receber Jesus, todos os cultos. E Deus falou para mim assim, o tempo mudou. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez você está vivendo exatamente o que eu vivi. Vontade de parar, vontade de desistir. Mas essa palavra vem para animar você. Deus está vendo você no pasto. Daqui a pouco o tempo muda, daqui a pouco a chave vira. Fique em pé no seu lugar, por favor. E sabe o que é bom você ter passado pelo pasto? É porque toda vez que o seu coração vai se exaltar, você lembra só de uma coisa: eu vim do pasto. Quando Deus colocar no trono, você só lembra disso: eu vim do pasto. Eu vim do pasto. Lá em Minas, quando os irmãos começavam a me chamar para as conferências do Espírito Santo, nas Lagoinhas, aniversário das Lagoinhas, igrejas que eu nunca imaginei ministrar para multidão de pessoas. A única coisa que Deus falava para mim é: não esqueça que você veio do pasto. Pasto. Meu último conselho para você, como
alguém que Deus quer levantar, nunca se esqueça que você veio do pasto. Nunca se esqueça do cheiro das ovelhas. Nunca se esqueça que é Deus que está fazendo. Nunca se esqueça que é Deus que fez. Vamos orar? Pai, vem sua unção sobre nós. Vem sua unção sobre nós. Vem sua unção sobre nós. Ó Pai, a minha oração é para que o Senhor nos leve para a próxima unção. Porque a primeira unção foi secreta, a segunda e a terceira unção foi pública. Ó Pai, nós temos profetizado que o que nós estamos fazendo no secreto tocará as nações. Ó Pai, os jovens dessa igreja têm ido ao monte, têm ido orar escondidos, atrás de árvores, no escuro. Levante esses jovens para as nações, exalte esses jovens para as nações. Ministros de louvor estão aqui passando 12 horas cantando aqui, até o desgaste da voz. Que haja recompensa do secreto. Assim como um dia eu pensei desistir, e o Senhor eu só estou aqui porque o Senhor me animou, porque o Senhor que tocou meu coração para que não parasse. Assim como eu nunca me achei capaz, assim como eu bati na trave para desistir, por não me achar capaz, por não ter respostas de pessoas. Ó Pai, não deixe essa pessoa parar, não deixe ela desistir, não deixe ela desanimar, não deixe a frustração, a rejeição matar o propósito do Senhor para ela. Vem com a tua unção, Senhor. Deus está chamando os Davis do pasto para a mesa. É do pasto para a mesa e da mesa para o trono. Depois da unção, Deus vai te apressar, Deus vai te avançar, Deus vai te prosperar. Receba essa palavra no teu coração. Uma gota de óleo na sua cabeça, Deus faz na sua vida o que você não faria em 10. O tempo do pasto nunca será tempo perdido. Amém? Deus abençoe você. Boa semana. Até, se você for um jovem, até sábado. Volta a fita, irmão. Volta a fita. Amanhã, às 15 horas, lembrando os irmãos que quarta-feira, às 15 horas, nós voltamos com o culto Tarde com Deus. Tem sido uma bênção. Como sempre, estamos fazendo uma mesa de café. Se você quiser trazer, se puder trazer uma bolacha, um biscoito para colocar na mesa também, para a gente sentar, ter comunhão. Você pode ficar com a sua máscara, tira só para comer, pode ficar no cantinho. Nós queremos ter comunhão. Então, se você quiser vir, puder vir ao convite amanhã, toda quarta-feira, 15 horas aqui para o culto Tarde com Deus. Amém? E os jovens que não puder vir, pessoal, não esqueça, sábado, 19h30 e o nosso culto domingo, 9 e às 19 horas. Deus abençoe você. Boa semana, semana de vitória, em nome de Jesus.